não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Estava revendo aquelas aulas em que, eu não sei se alguns de vocês talvez lembram, outros talvez tenham ouvido isso pela primeira vez, em que eu disse que o Kant, ele não apenas criou uma nova filosofia, como todo filósofo faz, mas ele inventou uma nova maneira de filosofar. Quer dizer, o filosofar e a filosofia passaram a significar outra coisa a partir dele. Por quê? Porque ele diz o seguinte, no mínimo que ele está dizendo é o seguinte: todos antes de mim estavam enganados. Todo mundo acreditou que estava conhecendo um mundo objetivamente existente, quando na verdade do mundo objetivamente existente nós não sabemos nada. Tudo o que nós somos capazes de perceber são projeções dos modelos arquetípicos da nossa percepção e da nossa razão que nós projetamos sobre as coisas. Das coisas em si mesmas nada sabemos. Então isso quer dizer, estavam todos enganados pensando que estavam vendo o mundo, quando na verdade estavam vendo apenas as formas e padrões da sua própria mente. Não a mente individual. Você não pode acusar o Kant de subjetivista, porque ele disse que esses esquemas, essas formas a priori, como ele chamava, eram universais, são iguais em todos os seres humanos. De maneira que se estamos enganados, estamos todos enganados juntos. Mas ainda assim, das coisas reais, nada sabemos. Só sabemos aquilo que corresponde ao nosso modo de percepção e aos padrões da nossa razão. Isso que ele disse. Isso quer dizer que, a partir daí, a filosofia já não pode ser a mesma de antes. Vocês estavam todos enganados, todos acreditando ingenuamente que viam um mundo real, objetivo, e o Kant mostrou que não era nada disso. Bom, daí as coisas não podem ficar como estão. Né? Você pode reagir. Né? E eu fui mostrando várias reações, mas mostrando que todas elas, no fundo, copiavam não a filosofia do Kant, mas o projeto kantiano de revelar algo que está por baixo de tudo e que ninguém tinha visto antes. Cada novo filósofo aparece revelando uma nova forma a priori, vamos dizer assim, como a chamava o Kant. Eu estou usando a expressão de maneira inexata, mas é um modo de dizer. Uma chave secreta, uma chave invisível, que permanecia invisível até então, né? E que o filósofo, então, revelava pela primeira vez no mundo. Preste atenção que, antes de Kant, ninguém teve jamais esta presunção. Não é isso? Mesmo René Descartes, que foi um grande reformador da filosofia, ele apenas propôs um novo fundamento da nossa crença no mundo exterior. E essa crença, segundo ele, não seria nem Deus e nem as percepções sensíveis, mas seria a consciência que o eu tem de si mesmo. Ou seja, ele não está negando tudo que os antepassados sabiam, só está propondo um novo fundamento, né, do conhecimento do mundo. Então, nem mesmo Descartes, que foi então, vamos dizer, o mais ousado até então, tinha tido a ideia de demolir todo o passado filosófico de uma maneira tão radical quanto fez o Kant. Não é isso? E os seus sucessores, não digo os seus discípulos, porque os discípulos de Kant apenas tentaram aperfeiçoar aqui e ali coisa que o Kant estava dizendo. Né? Eu dou como exemplo, vamos dizer, de pessoas que estavam muito mais próximas do Kant, seria, por exemplo, o Augusto Comte ou o Max Weber, não é isso? Vários, tá certo? No Brasil nós tivemos um emérito discípulo do Kant, que foi o Miguel Reale. Mas, esses não propuseram nada de tão novo, nem radical, e nem algo que contestasse o Kant. Né?
aqueles que imitaram o Kant na busca, vamos dizer, de um novo fundamento secreto da realidade, não eram discípulos de Kant. Aliás, o primeiro deles, o primeiro e mais notável deles, foi um inimigo de Kant, que foi Hegel. Mas Hegel, então, pretende revelar aos seres humanos a ação do espírito divino no mundo, a qual ele identifica com o seu próprio espírito. Quer dizer que o espírito divino vai se revelando na história do mundo e chega à sua culminação na filosofia do Hegel. Tá certo? Então quer dizer que não há exatamente uma fronteira entre o espírito divino e o espírito do Hegel. É a mesma coisa. Então uma confusão entre Deus e os seres humanos. Mas não todos os seres humanos, pelo menos o Hegel. Mas, então, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo como Kant a descoberta de um segredo desconhecido da humanidade até então e que ele, então, revelava aos seres humanos. Logo em seguida aparece Marx dizendo, olha, toda a história anterior estavam todos enganados, porque todos agiam em função do seu interesse de classe, e o interesse de classe distorce a visão que nós temos da realidade. Tá certo? E no fundo, tudo que os seres humanos estavam fazendo, eles acreditavam que estavam fazendo obras de arte, estavam fazendo cultos religiosos, estavam construindo um Estado, tudo isso era falso. No fundo era tudo luta de classes. Ou seja, a luta de classe era a chave secreta que determinava todas as ações de todos os seres humanos sem que eles percebessem. Até que chegou Karl Marx, está aqui a chave. Logo depois aparecem inumeráveis outros fazendo a mesma coisa. Tá certo? Um deles foi o Dr. Freud. O Dr. Freud, olha, nada disso foi o que vocês estão pensando, não é nem o espírito objetivo que se revela, não é nem a luta de classe, é tudo uma luta entre o id, o ego e o superego. Quer dizer, no inconsciente humano está a chave de tudo. E este inconsciente ninguém conhecia até então, eu sou o primeirão que revela esta chave. E assim por diante, é uma série inumerável, né, de filósofos que se dedicam, né, a esta tarefa eminentemente kantiana de revelar a chave secreta do universo que tinha sido ignorada por todos os antecessores. Né? Nenhum filósofo da antiguidade, nem da Idade Média, nem da Renascença teve jamais uma presunção desse tamanho. A mim me parece que a simples existência de várias chaves prova que todas elas são falsas. São falsas na medida em que se apresentam como a chave única. Na verdade, existem várias chaves, elas são coexistentes, nenhuma delas é tão decisiva quanto o seu autor a imagina. Tudo isso existe. Existe o espírito objetivo que se revela na história? Claro que existe. Algo de Deus tem que aparecer na história, isso é óbvio. Existe a luta de classe? Existe. Existe o id-ego superado? Existe. E assim por diante. Né? Por exemplo, o linguista americano Benjamin Lee Whorf, né? Ele descobre que tudo que nós pensamos já está predeterminado à gramática da nossa língua. Não é que você jamais transcende o universo do seu idioma. Então está aí a chave secreta. Tudo que vocês pensavam era apenas a gramática da sua língua falando pela sua boca. Né? Então, mais tarde, os estruturalistas e pós-estruturalistas diziam que o homem é um palhaço falado pela linguagem. Mas, e assim por diante. Não aparece, por exemplo, o Michel Foucault, né? Ele vai... aparece primeiro Nietzsche. Né? Tudo que existe é a vontade de poder. Absolutamente tudo. Por trás de tudo, luta de classe, espírito objetivo, id-ego superior, tudo no fundo é a vontade de poder. Né? E depois o Michel Foucault, que diz, bom, mas existe também a microfísica do poder. Daí ele começa a baixar essa ideia de que tudo é determinado pela luta do poder, ele baixa isso até as mais mínimas relações humanas. Você namorar é uma luta pelo poder, você comprar um sorvete na esquina é luta pelo poder, tá certo? Você enviar uma carta é luta pelo poder. Quer dizer, isso é a microfísica do poder, é uma presença universal. Só que ninguém tinha percebido antes até que apareceu Michel Foucault, primeirão qualquer coisa aí, tá? Né? Então, esse negócio de ser o primeirão a revelar o segredo do universo virou uma mania entre todos os filósofos, o que fez, no meu modesto entender, que toda a filosofia a partir daí não foi séria mais. A presunção é excessiva e as realizações nunca estão à altura da sua própria ambição.
Todos eles fazem alguma coisa, mas ele pode jogar tudo fora, dizer que Hegel é um palhaço, Nietzsche é um palhaço. Não, alguma coisa eles descobriram. Mas, e o que eles descobriram sempre acaba sendo útil de algum jeito, mas está sempre infinitamente abaixo da sua presunção de reveladores do segredo do universo, do conhecimento da história. Né? E eu estava pensando justamente nisso quando me apareceu mais um, que eu nem conhecia. Aqui, o Peter Kingsley, né? No livro Catafalco, né? Com o subtítulo Carl Jung e o Fim da Humanidade. Eu não li inteiro ainda, mas já deu para entender do que se trata. Né? Esse Peter Kingsley participou de vários encontros daquele centro Eranos. Então, várias conferências notáveis do próprio Jung, do Henri Corbin, notáveis, cérebros mais notáveis do século XX estiveram lá no Eranos falando alguma coisa. Né? E o principal animador desses encontros era o próprio Carl Jung. Né? E o Carl Jung, das obras completas dele, então, nas obras completas ficaram faltando vários elementos que estão sendo publicados agora. Né? Um é o famoso livro vermelho, e outro é uma coleção de notas que acho que deu 6 ou 7 volumes, né? Que é um material místico esotérico do Jung. Né? E você vê que coisa, o Jung disse uma vez que o único sujeito que o compreendeu foi o Henri Corbin. Henri Corbin era um diplomata francês, ele foi embaixador no Irã, e ele se dedicou a traduzir textos do sufismo iraniano. Textos que não tinham sido publicados nem em iraniano, nem em persa, ainda porque circulavam discretamente dentro das tarikas. Tarikas são organizações esotéricas islâmicas que duram séculos, né? Vêm desde 1400, tem as tarikas. E ele traduziu, e tem vários desses textos que foram publicados pela primeira vez em francês, na tradução dele. Outros não, circulavam em persa, e ele traduziu. O que ele traduziu foi uma montanha de coisas, e escreveu uma série de livros absolutamente notáveis, de uma erudição monstruosa sobre a filosofia iraniana. E você fica impressionado assim, com o número de grandes filósofos que teve o Irã. É uma coisa totalmente desconhecida no Ocidente. Eu, quando li o livro dele, que se chama Un Islam Iranien, no Islã Iraniano, 4 volumes, eu fiquei impressionadíssimo, estou impressionado até hoje com aquilo, mas e vocês viram aqui. Você ter ideia, quando eu achei que eu tinha descoberto a ideia do conhecimento por presença, né, já tem um filósofo iraniano que descobriu isso no século XI. Você vê como são os caras, não estão para brincadeira. Né? E eu achei muito interessante, falar, por que logo o Henri Corbin não escreve sobre psicologia, nem psicanálise, nem nada, ele não é um psicanalista, ele é apenas um erudito persa, né? Erudito da língua persa, e um estudioso muito profundo do sufismo iraniano. Isso que, se o Jung disse isso, quer dizer que ele via algo em comum entre o pensamento dele e o sufismo iraniano. Não é isso? E este camarada aqui afirma isso, e ele também está muito certo nisso aí. Porém, a investigação dele próprio, Peter Kingsley, leva à seguinte conclusão. Não é este ou aquele que está enganado. Toda a civilização ocidental está enganada. Desde o tempo de Parmênides e Heráclito, estão todos enganados, porque ninguém entendeu Parmênides e Heráclito. Parmênides e Heráclito, né, um é tido como antepassado da lógica, outro como antepassado da dialética, mas eles não são nada disso, eles são mestres espirituais, eles são místicos. Né? E os textos dele têm que ser entendidos de maneira mística. Até aí eu concordo 100%, porque eu mesmo já disse isso. Muito tempo antes de ler o Peter Kingsley, eu já dizia isso, que o pessoal realmente não entende Parmênides e Heráclito, sobretudo quando vem uma oposição entre os dois, quando, isso eu falei claramente no curso, os dois estão dizendo exatamente a mesma coisa, em linguagens diferentes. Mas, então, até aí eu concordei com ele. Porém, aí vem o negócio. Qual era o conteúdo da filosofia de Parmênides e Heráclito? Era a revelação mística da nossa divindade, da divindade do ser humano. Então, é o seguinte, Parmênides e Heráclito eram mestres gnósticos. Não é isso?
Então é curioso que em todo esse esforço aqui de revelação, né, da mística, ele não menciona o nome de Jesus uma única vez. E Jesus foi muito claro quando ele disse: todos que vieram antes de mim são ladrões. Quer dizer, qualquer sujeito que se apareceu antes de Jesus com a pretensão de ser um mestre espiritual, de estar transmitindo uma mensagem de Deus, é um ladrão. Isso inclui, evidentemente, Parmênides e Heráclito. Né? Que eles são mestres místicos, não duvido, claro que são, mas são mestres gnósticos, no fim das contas, né? Que estão, então, o quê? Divinizando o ser humano. Ora, divinizando o ser humano, isso em si é errado? Não, porque o próprio Jesus disse: vós sois deuses. Né? Então, você revelar que o ser humano é um deus não estaria tão errado, como a única ressalva o seguinte: você é Deus em Jesus e através dele. Sozinho você não é nada. Então não adianta você seguir Parmênides e Heráclito, né? Muito menos você seguir Carl Gustav Jung, que você não vai chegar a parte alguma. Você vai chegar só numa confusão, assim, confusão elegantíssima, na verdade, porque se você pegar as obras do Jung, do Henri Corbin, é um negócio de uma riqueza assim, intelectual monstruosa, tá certo? Só que ele nos diviniza, ele nos transmuta em Deus? Não. Eles não têm o poder de fazer isso. Nenhum mestre espiritual tem o poder de fazer isso. Só Jesus Cristo tem. Porque Jesus não é um mestre espiritual, ele é o próprio Deus. Está compreendendo? Não tem. Veja, a pretensão de você transcender Jesus é a primeira marca do gnóstico. É a marca mais inconfundível. Tá certo? Então, claro, Jung é um mestre espiritual gnóstico. Peter Kingsley é um mestre espiritual gnóstico. Ele sabe muita coisa, sabe coisas espantosas. Né? E você, quando penetra nesse mundo místico, você fica fascinado, como eu fiquei com os filósofos iranianos. Né? Desses filósofos, nem todos se apresentavam como mestres gnósticos, alguns se apresentavam como meros filósofos. Tá certo? Como o próprio Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino jamais pretendeu vou trazer uma nova revelação. O que é isso? Não é louco, tá certo? Então, ele conheceu suficientemente a revelação de Jesus Cristo para saber que não dá para transcendê-la. Porque aí não é um mestre que está revelando, aí é o próprio Deus que está falando, meu Deus do céu. Né? Se você diz que o sujeito é um mestre gnóstico, ele traz a palavra divina, como Hegel, o Karl Marx, o Sigmund Freud, o Carl Jung, o Peter Kingsley, eu digo, aí, ó, tá aí o defunto, faz o defunto andar. Ele não faz, né? Então ele não é Deus. Então, se ele não é Deus, o discurso dele não é o discurso de Deus. Pode ser parecido, e esse é que é o problema. Está entendendo? Então, a revelação da verdadeira divindade do homem só pode vir através da ação direta de Jesus Cristo. Não é pelo aprendizado de uma doutrina, não é sequer pela prática religiosa, não é por nada. É uma ação real de Jesus sobre uma determinada pessoa. Ele mesmo diz que é assim. Então, eu lamento todo esse esforço. Você não pode dizer que foi tudo perdido, mas para as finalidades que eles desejariam alcançar, não serve absolutamente para nada. Não é isso? Então, o título aqui, catafalco, sabe o que é catafalco? Catafalco é a mesa na qual, numa missa de defunto, você põe o cadáver. Não é isso? Então, aqui nós já estamos aqui no fim da civilização ocidental, porque ela errou em tudo. Todos nós erramos desde o tempo de Heráclito de Parmênides. O primeiro que falsificaram Heráclito de Parmênides foram Platão e Aristóteles. E veio tudo errado até o fim, até chegar aí no Jung e Peter Kingsley. Oh, meu Deus do céu. O que é isto? Quer dizer, os escolásticos tinham aquela expressão, né, que dizia que a mensagem divina é, no fim das contas, aquilo em que todos, sempre, em toda parte, acreditaram. Quer dizer, é um patrimônio comum da humanidade. É claro que cada um só vê à sua maneira e vê com a sua limitação, mas há um certo ponto de convergência. Esse ponto de convergência é pequeno, na verdade. Aquilo que existe de comum, que nós podemos chamar, sei lá, usando o termo do Guénon, né, a unidade da tradição. A unidade da tradição é um pedacinho assim de tudo que nós conhecemos e falamos. Tá certo?
onde existe a perfeita concordância, por exemplo, Platão, Aristóteles, né, os filósofos iranianos, os filósofos modernos, Descartes. Há um ponto de convergência ali, claro, senão nós não poderíamos entender nada. Se a variedade dos filósofos e das filosofias fosse a variedade absoluta, sem nada de unidade no fundo, nós não poderíamos entendê-lo. Também é claro que esta unidade, essas verdades fundamentais, aparecem no discurso filosófico de variadas maneiras. Ora de uma maneira mais direta, ora de uma maneira mais figurada, ora de uma maneira mais distorcida, ora menos distorcida. Aparece sempre sob a forma de fragmentos da unidade. Fragmentos que você compreende porque refletem a unidade, senão não significariam nada para você. Eis aí, vamos dizer, aliás, quando Kant diz que tudo que nós percebemos do mundo exterior são fragmentos e que nós, a nossa mente é que unifica tudo isso, eu acho isso absurdos. Porque se as percebessem as coisas como fragmentos, nós não as perceberíamos de maneira alguma. Quer dizer, se eu sou capaz de unificar algo, eu por mim mesmo, sem que os próprios entes que eu percebo me insinuem esta unidade, então eu, mais do que perceber a unidade, eu a estou produzindo. Se eu fosse capaz de produzir a unidade do mundo, eu seria capaz de criá-lo. Quer dizer, não é possível que a unificação do mundo seja apenas um ato cognitivo. Não é possível. Porque se ele é apenas cognitivo, ele já é abstrativo, está entendendo? Está separando o existir e o ser. Aliás, o conhecer e o ser. Está entendendo? Se está separado o conhecer e o ser, então você só está vendo a parte cognitiva, não a parte existencial, existente. Então, compreende? Isso é um erro monstruoso do Kant. E, na verdade, se você pensa bem, é um erro primário. Eu não posso unificar, né, os dados dos sentidos se eles mesmos já não se apresentam a mim de uma maneira unificada. Eu não posso fazer isso. Porque se houvesse uma unificação puramente cognitiva, ela não seria uma unificação de maneira alguma. Seria apenas uma imagem. Né? Uma imagem separada do ente real. Ora, se aqui tem a imagem que você tem e aqui está o mundo real, que unificação houve? Não houve unificação nenhuma. Está tudo separado. Deu para entender? Eu não sei se eu sou capaz de explicar isso bonitinho por escrito, mas aqui oralmente estou explicando o melhor que eu posso. Né? Então, vamos dizer, esses velhos erros gnósticos, eles continuam se repetindo, aparecendo sob mil formas. E às vezes as pessoas que se acreditam ser mais ortodoxamente cristãs caem no mesmo erro. Por quê? A presunção. Quer dizer, o sujeito não entende que, por exemplo, se ele passar a vida inteira estudando a doutrina da igreja, isso garante que ele vai estar na verdade? Não, não garante, meu filho, porque a sua mente só funciona se tiver assistência do Espírito Santo. E quem manda o Espírito Santo? Deus Pai e Deus Filho.